Olá, tá começando mais um Sprinter Empreendendo sobre Rodas, o videocast da Mercedes-Benz Vans, feito para quem quer abrir um negócio ou já está na estrada empreendendo. Aqui, especialistas e empreendedores compartilham experiências, dicas práticas e insights sobre gestão, sustentabilidade, marketing e, principalmente, histórias reais de quem transformou uma ideia em negócio, tendo a Sprinter como ferramenta e parceira para as possibilidades. No episódio de hoje, vamos falar sobre o potencial das vans no transporte acessível e como mobilidade pode significar inclusão, autonomia e oportunidade de mercado. E para essa conversa, recebemos Ricardo Shimozakai, diretor da Turismo Adaptado e especialista em mobilidade e turismo inclusivo, e Amanda Graciano, economista, estrategista e palestrante. Sejam muito bem-vindas, que prazer ter vocês aqui. Tudo bem? Muito obrigado, eu agradeço demais, né, o convite e poder passar, né, minha experiência, conhecimento. Acho que conhecimento é para ser dividido, multiplicado, senão deixar a coisa guardada comigo, eh, acho que não, a gente não teria, né, uma evolução do meu propósito, que é a acessibilidade. Então, compartilhar para mim é super importante. Perfeito, é isso que a gente quer, que você compartilhe bastante agora com a gente, você também, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês e eu vim aprender, tá, Bia? Já tô avisando que eu vim aprender com o Ricardo hoje com você, porque esse tema é uma delícia e vai ser muito bom essa conversa. Ah, muito bom. Bom, então pra gente iniciar mesmo, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Quer começar, Amanda? Posso. Assim, né, a gente tem quanto tempo? Porque é muita história, mas eu sou uma mineira de Belo Horizonte, a mais velha de uns 4 irmãos, filha do meu pai e da minha mãe. Isso é importante porque se vocês conhecerem os dois, já vai ficar muito fácil saber, assim, quem eu sou, né, como pensa, como se alimenta, etc. Sou economista de formação, muito curiosa desde criança, assim. Meus pais tiveram esse talento de incentivar a curiosidade nos filhos. Cada um tem uma carreira muito diferente, mas a gente é muito curioso, né? E essa curiosidade que me levou, depois, enquanto economista, a trabalhar com negócios, fundo de investimento, tá aí nos maiores hubs de inovação do país da América Latina, e hoje instigando e levando também o conhecimento para o mercado. Então, eu tenho uma produção de conteúdo que ela tem muito esse propósito, mas, do outro lado, sou consultora, professora, empreendedora, para fazer o mundo se movimentar, né? Acho que quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Sei lá, um pouquinho de mim, mas gosto de sair, gosto de samba, a gente falava um pouco sobre música. Também tenho cachorro, então eu tento dividir essa rotina empreendedora com poder viver e aproveitar. Sim, tá certo. O dia, né? Tem que balancear as coisas. Embora o equilíbrio não exista, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, sim. Ricardo? Bom, eu digo assim, que eu vou contar de mim a partir de 2001, porque acho que foi a partir daí que eu me encontrei como pessoa, como profissional também. Foi quando eu levei um tiro num sequestro relâmpago. E a partir daí, eu me tornei uma pessoa com deficiência, né, um cadeirante, e só que eu acho não, né? As pessoas precisam primeiro ter aceitação da sua condição, da sua própria condição, porque a não aceitação do resto a gente já tem aos montes. Mas se você não vem com uns períodos de indignação, de revolta, isso atrapalha a sua vida. Então, no meu caso, eu aceitei a minha condição já no hospital. Falei, eu vou ficar de cadeira de rodas, então eu quero saber como eu posso ser feliz em cima da cadeira de rodas. E daí a minha vida fluiu, né? É claro que você tem dificuldades, você está aprendendo, né, uma nova condição muito diferente, mas se você está com esse espírito aí de melhorar a sua vida, apesar de tudo, então você consegue ir galgando as coisas com mais facilidade, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de passear, viajar e fui tentar fazer meus passeios e viagens e vi como a coisa era difícil. Aí eu decidi trabalhar em cima disso, porque eu vi que um monte de colegas também tinha a mesma vontade. Então, comecei a trabalhar em cima do lazer e turismo, né, para pessoas com deficiência. Fui fazer faculdade, acabei meu mestrado no início do ano,
né? Então, estudei e tenho muita convivência, né, com as pessoas com deficiência, porque acho que é delas que você tem os maiores indicadores. É o que o pessoal da tecnologia às vezes usa, né, que é a experiência do usuário. É muito importante, até porque as leis e normas, às vezes, elas são incompletas, têm erros, porque às vezes elas são elaboradas por pessoas que não têm uma deficiência e nem pesquisam exatamente para saber o que é importante para nós. Então, ter as diretrizes do próprio usuário, acho isso muito importante. E de ver de diferentes tipos de usuário, né? Porque às vezes o pessoal me faz algumas perguntas como: o que um cadeirante precisa? Falei, tem cadeirantes de diversos tipos. E não é só uma coisa técnica, assim, é preferências. Tem cadeirante que gosta de sair, ir para um lugar mais agitado, outro não, precisa de alguma coisa a mais. Então, eu fui estudando tudo isso, e daí passou a ser meu trabalho, né? Daí, hoje em dia, eu dou consultorias, cursos, palestras, aulas, mentorias, treinamentos, tudo para desenvolver essa questão da acessibilidade, porque acho que no final das contas todo mundo sai ganhando. Sim. A pessoa com deficiência, seja um comércio, ele vai receber mais pessoas, né, para o comércio dele, para o teatro, vai ter mais espectadores, para um hotel, vai ter mais hóspedes, que o pessoal ainda não consegue enxergar isso tão bem. Mas isso é uma ótima oportunidade. Sim. Nossa, mas só voltando um pouquinho o que você falou dessa questão de ouvir o usuário, saber, né, o que ele precisa, a gente também tem um recorte econômico aí, né, Amanda? Porque o Ricardo pode precisar de algo, uma pessoa em outra condição econômica, outras coisas, né? Como é que a gente amplia essa visão? Vai muito também do que o Ricardo trouxe, né? É um desafio, porque quando você vai criar uma solução, um produto, um serviço, normalmente a gente acaba criando a partir da nossa experiência. E aí, o que acaba acontecendo foi o que o Ricardo trouxe, que acontece em diversos cenários, né? Então, se são homens pensando em soluções para mulheres, eles não são mulheres. Então, no final do dia, eles não vão conseguir atender tudo. Assim como quando a gente vai falar da natureza da acessibilidade, se a pessoa... Porque todo mundo precisa, né? Em alguma medida de acessibilidade. Esse que é o fato curioso. Mas, partindo do princípio que as pessoas acreditam que não, elas também acabam construindo várias coisas que deixam uma galera de fora. E aí, não só pessoas como o Ricardo, que já tem algum tipo de deficiência, né? Uma pessoa que tem uma condição que ela não consegue se locomover com tanta facilidade, mas a população está envelhecendo, a gente tem idosos, gestantes, né? O final ali do processo de gestação, a mulher tem muitas limitações, né? Ela não consegue se locomover, andar, afinal são 2 vidas, pelo menos, né? Então, é difícil também se locomover. E pessoas que a partir de algum processo, etc., ela também pode ficar momentaneamente sem a possibilidade de se locomover. Então, você tira, né, do processo econômico muitas pessoas. O Ricardo trouxe, as pessoas gostam de sair, elas querem viajar. Imagina no mercado de turismo o quanto que a gente poderia estar atendendo e aumentando esse mercado, partindo do pressuposto que a gente precisa de criar coisas para todo mundo, né, e não só para uma pessoa específica. Então, do ponto de vista econômico, eu sempre brinco, né, não olhar para as diferenças é negligenciar o mercado consumidor. Quando você olha para as diferenças, porque todo mundo faz parte, né, do que é a diferença. A gente acha que tem um ser normal e ele é o ser universal e o mundo roda em torno desse perfil. Isso não é verdade, né? Quando você cria um negócio para todo mundo, você facilita a vida de todo mundo. A gente estava conversando antes, falando, né, um pouco dos metrôs de algumas cidades do mundo, e a gente comentou, por exemplo, o metrô de Nova York, que é horrível, porque ele não tem nenhuma acessibilidade para ninguém. Ele é péssimo em qualquer condição, em termos de acessibilidade, né? E olha o desafio, porque é uma das cidades mais populosas do planeta Terra. Se tivesse mais acessibilidade, imagina o quanto que esse metrô não poderia faturar e atender e ser uma cidade muito mais visitada, uma vez que você consegue atender a população como um todo, né? Então, esse ponto de vista de olhar para todo mundo, eu sempre acho que quando você melhora a experiência do cliente, quem já é o seu cliente padrão também tem a experiência melhorada infinitamente, né? Olhar para essas possibilidades, a gente sempre aumenta o mercado consumidor, que no final do dia, no mundo capitalista, é mais faturamento, é mais dinheiro no bolso lá na frente. Exatamente. Mas tem que ter esse exercício, eu brinco que é de botar a mão na massa, assim, tem que ir lá. Como é que funciona? Porque você acha,
né, viver com uma cadeira de rodas. Aí eu imagino que eu que não tenho essa experiência, não preciso, eu acho um tanto de coisa. Aí eu vou passar uma semana com o Ricardo. Aí eu vou descobrir mais 100 coisas que não tinham passado pela minha cabeça, exatamente porque eu não tenho essa experiência. E aí eu consigo atender melhor. Né, eu consigo pensar em soluções, em tecnologia, em processos muito melhor se eu estou no dia a dia da vida daquele cliente mesmo. Não é achar. E também não é perguntar a uma inteligência artificial como é que funciona. Como funciona a vida de um cadeirante. Não é a mesma coisa de ir lá no mundo real e descobrir como é que é. Tem que colocar as caras, né? Tem que vivenciar. Eu, como jornalista, posso dizer, né? A gente tem que ir para a rua, tem que ver e tem que ouvir. Então, isso que eu acho que é muito importante. Agora, você falou um ponto que eu achei bem interessante também, que, por exemplo, ao melhorar a acessibilidade, vai melhorar para o todo. Para todo mundo. E isso não vai mudar, assim, no quesito de atrapalhar quem não precisa da acessibilidade. Eu acho que também tem um certo preconceito. Das pessoas não quererem que tenha esse acesso, existe isso? Sim, também. Mas, assim, um dos mercados, né, que eu costumo citar, assim, que conseguiu enxergar esse público é o mercado automobilístico, assim. Então, vender carros para pessoas com deficiência é um ótimo mercado. Uhum. E que as montadoras aí perceberam isso. Então, se você for ver as concessionárias ali, elas são todas adaptadas, rampas, elevadores, tem equipe treinada para atender o cliente com deficiência, até para ajudar em questões de isenção, se for preciso. E o pessoal anuncia, faz propaganda em revistas de questões específicas, né, para esse público. Ano passado eu troquei de carro, por exemplo, e depois começou a vir aquela enxurrada, né, de propagandas, mas propagandas específicas de outras concessionárias e lojas querendo me vender um carro com acessibilidade, né, com descontos, né, e outras coisas mais. Então o pessoal está atento para esse público. Uhum. E daí eles ganham muito dinheiro, né? E daí a acessibilidade ela tem que ser boa, né? Quando ela é bem planejada, ela é boa para todo mundo. Então um exemplo são os ônibus urbanos aqui de São Paulo, né? Que os ônibus mais antigos são aqueles com plataforma, né? E essa plataforma, na verdade, ela enguiça bastante, quebra, o pessoal esquece como acionar, demora, né? Já fiquei ali 15, 20 minutos o motorista tentando acionar aquilo, né? E daí, é claro, isso daí atrapalha, né? O pessoal, os passageiros compreendem, mas não é legal. Só que agora, né, falta os outros lugares, vamos dizer, copiar o exemplo de São Paulo, mas são ônibus de piso baixo. E daí, nesses modelos, você tem, ele consegue abaixar um pouco e tem uma rampa, né, um basculante. Aquilo lá é só puxar. Então, qualquer um consegue fazer aquilo, vamos dizer assim, não precisa ter um conhecimento técnico como tem da plataforma, leva 10 segundos, você entra, é rapidinho, então aquilo não atrapalha ninguém e você consegue atender a todo mundo. Então enxergando aí tecnologia, soluções aonde a gente possa melhorar e as coisas podem ficar boas para todo mundo. Sim. E eu acho que só acrescentando, assim, a gente negligencia que, apesar de se considerar uma pessoa que não tem deficiência, que isso pode acabar acontecendo em algum momento da nossa vida, mesmo que momentaneamente. Eu tenho uma experiência que eu fui atleta durante muito tempo, e aí eu rompi o ligamento do pé e tive que fazer uma cirurgia. Adiei até o último segundo. E aí eu fiquei 4 meses sem andar. É muito complicado, porque nada no mundo foi construído para quando você não consegue se locomover, né? Sim. E aí eu lembro, até hoje, assim, algo que eu presto sempre muito bastante atenção. Piso. Shoppings, o piso é muito escorregadio. Gente, é muito difícil andar no shopping, por exemplo. Eu tava de muleta, mas não dá para se levar de muleta em todos os lugares. É difícil, é cansativo, etc. Para subir escada, ônibus. As calçadas, né? Calçada, assim, é muito perigoso o mundo quando ele foi por design, né, pensado só para um perfil de pessoas. E as pessoas são muito diferentes, né? Eu tenho 1,70 e poucos.
O mundo foi construído por uma pessoa mais ou menos de 1,60 m. Quem é um pouco menor é muito difícil também, que aí você precisa subir nas coisas, colocar banco, etc. É muito perigoso, porque dependendo de como que você coloca isso, você pode cair um tombo de uma certa altura para qualquer ser humano. É um risco. Então, pensar que a gente precisa abarcar um volume maior de soluções melhora a vida de todo mundo, Sim. porque se tudo der certo, a gente vai envelhecer, né? E aí, na hora que a gente ficar mais difícil andar nas ruas, difícil subir escada, etc., aquilo tem um piso baixo é ótimo para todo mundo. Não é só para o cadeirante, né? A gente esquece de pensar nesse longo prazo, né, das possibilidades que podem acontecer, e que se a gente partir do princípio que é se eu melhorar a qualidade de vida para quem realmente precisa da acessibilidade, a dos outros pode ficar um pouquinho mais fácil, né? A gente não deveria ter esse preconceito Sim. no final do dia. Depois que eu tive essa experiência, eu presto muita atenção, assim, calçada rebaixada, se a gente não parou na hora de atravessar a rua na frente de alguém que precisa mais daquele pedaço da calçada rebaixada do que a gente, a hora de atravessar a rua, uma pessoa de baixa visão. A gente é muito... Como é que as pessoas de baixa visão andam numa cidade de São Paulo agitada assim? Não sei, porque... Eu já acho muito perigoso, é super desafiador, né? Então, como que essas outras as soluções que a gente vai criando no mercado vão conseguindo deixar o viver, né, e se locomover, mas assim, esse não deveria ser o problema, né? A gente vai ter outros depois desafios além desse. E aí o que o Ricardo trouxe é muito importante. Melhora mesmo. Então, só que nem todo mundo consegue ter essa visão que você está falando de forma super clara aqui, perfeita. Porque muita gente ainda vê a acessibilidade como custo. Ou seja, eu vou ter que adaptar, eu vou ter que mudar, a minha calçada está errada, eu tenho que contratar alguém para fazer, isso é custo. Como fazer para ver que isso é um investimento? Como mudar essa mentalidade? Precisa de mais informações. É uma quebra, né, de preconceito, porque é um preconceito, né, um pré-conceito. E existem milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? Proporcionalmente, a gente não vê esse pessoal aí na rua, né? E nem para aquilo que é o básico do básico, que seria as calçadas e o transporte, porque isso daí é o mínimo, né, para você poder sair de casa, né? Mas tem alguns exemplos, né, de pessoas que fizeram certo também, porque a coisa também é fazer certo, né? Tem gente que tem até a boa iniciativa, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa, mas acho que não procura alguém para dar orientação, né? E acaba fazendo coisa errada, né? Ou falha, a coisa não funciona direito e daí ele não tem um retorno, né? Comercialmente falando. Agora, quando você é bem orientado, você tem toda um suporte para fazer a coisa da melhor forma possível. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, exemplos. Tem um hotel fazenda aqui no interior de São Paulo que ele faz um trabalho muito bom. E daí a taxa de ocupação, né, que é o que importa para o hoteleiro, quantas pessoas se hospedam no seu hotel por dia, é maior do que a média nacional, porque ele está atendendo um público que é meio negligenciado ali. E que esse público não é exatamente só esse público. Ele geralmente vai acompanhado de mais 2 pessoas, então você está perdendo muita gente. Agora, ele abriu as portas e fez um trabalho legal em cima disso, então começar a receber, além do público convencional, mas um público enorme de pessoas com deficiência. E daí a taxa de ocupação vai lá para cima. Então o pessoal precisa enxergar, né? E para enxergar isso, acho que precisa de alguém que realmente conheça as pessoas com deficiência, tenha dados e diretrizes, instruções, porque senão você para nessa faixa do preconceito. E daí você não caminha para frente, né? Sim, é porque acho que muita gente tem a ideia de que precisa nichar. Fala, então, se eu for fazer, é porque eu vou nichar. Só que você fala bastante também sobre isso da gente ampliar o olhar, né? Principalmente no Brasil, que é um país tão diverso. E tem muitas possibilidades. Só que tem que mudar essa cultura. Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas quando o empreendedor que está assistindo a gente fala assim, não, eu vou nichar o meu negócio, é melhor ele nichar ou ele ampliar o olhar?
Depende, né? A resposta do economista. Nichar é muito bom, porque aí você parte do pressuposto que você vai entender a realidade 100% daquele perfil de cliente. O desafio é que, talvez até, sei lá, o início dos anos 2020, eu falo dos anos 20 agora, a gente se acostumou até a dar o nome, né? A persona, etc. Como se aquela pessoa fosse só aquilo. O desafio é, mesmo nichando, a gente precisa entender quais são as outras interseções da vida daquela pessoa, né? O Ricardo trouxe um exemplo bom. A pessoa não viaja sozinha, né? Ela tem uma vida, uma família, um relacionamento, ou os amigos. E não necessariamente todo mundo é igual, as pessoas são diferentes. Você entender que dentro do universo, do que a gente chama de persona, que, enfim, o mercado tem discutido muito que talvez não seja, né, uma pessoa só, são alguns perfis. Sem olhar para essas interseções te ajuda a olhar para essa coisa que é mais universal. Então, ainda assim, eu vou construir uma solução para um homem cadeirante, etc. Massa, mas o que roda na vida dessa pessoa, né? Vou construir uma solução para mulheres. Então, se olhar para a universalidade também é importante, porque permite com que seu produto tenha atualizações, novas funcionalidades, evolua, né, da versão 1, 2, do modelo do ano de 2020 para o de 21, para o de 26. Então, você só consegue fazer isso quando você olha para a universalidade desse perfil. E aí, também pensando na lógica de investir ou não, pensando num Brasil que é gigante, né? A gente grava da maior cidade da América Latina. E aí, para mim, é importante a gente pensar nesses contrastes, né? É caótico, não sei o que lá, mas funciona. E é a maior da América Latina, que é tipo um continente. A gente está falando de coisas que têm proporções muito grandes. Se levar em consideração que é uma população que está envelhecendo e que você quer continuar que essa pessoa seja seu cliente no longo prazo, você tem que levar em consideração as outras coisas da vida dessa pessoa. Então, né, uma mulher de 20 e poucos tantos anos, que talvez ela vai querer constituir uma família, seja lá como que ela quer essa família, então depois vão ter crianças, então pensando num veículo, eu vou precisar que esse veículo mude de perfil, né? Quando a pessoa é jovem, está indo para rolê balada, é de um jeito, mas na hora que a gente está pensando em levar uma família, eu já estou pensando em outro jeito. Você pensar essa jornada te ajuda a não ser esse nichado, essa lógica do nichado que é para uma coisa só, de um jeito só para sempre. Nunca é. O nosso cliente muda. Né? E a gente tem tido muitos estímulos para pensar que nós já fomos pessoas diferentes do que somos há curtíssimo pouco tempo. O nosso cliente também muda. A gente tem que levar isso em consideração. Ótimo. Então, pensar, ampliar esse olhar, pensar. E aí, voltando para as vans especificamente, que você falou um pouquinho no início, né, de turismo, mas quais outros modelos de negócio seriam possíveis para vans adaptadas? Aqui em São Paulo, né, a gente tem um exemplo, né, de uma empresa que se especializou na questão do transporte acessível, né? Ela tem, já nem sei mais porque ela está em constante crescimento. Então, acho que da última vez que eu vi, ela estava com aproximadamente umas 50 vans acessíveis, sem contar micro-ônibus, ônibus e outros veículos mais. É uma empresa nichada para o transporte acessível. Só que acho que no Brasil a gente não tem nenhuma empresa desse porte, né? Tem algumas aí que tem 2, 3 vans. Então, o que acontece é que essa empresa atende muitos eventos, né? Vamos dizer, acho que, se não me engano, nas Paralimpíadas, ela deslocou toda a frota dele ali para o Rio de Janeiro, porque a demanda ia ser altíssima, né? E o próprio Rio de Janeiro não tem empresas desse porte. E ele está em vários eventos, esses shows grandes, Lollapalooza, ele vai para o Rock in Rio, então ele aproveita muito bem, né, de estar nessa posição e de não ter outros empresários com visão, porque ele acaba abocanhando quase tudo, né, que aparece em relação a isso, quando se trata de você necessitar de mais veículos. Então, tem um exemplo muito bom também de lá no Rio Grande do Sul, mas especificamente lá em Gramado,
tem um hotel em que ele tem, acho que é o único hotel no Brasil, pelo menos que eu conheço, que ele tem uma van acessível para os hóspedes, né? Quer dizer, não é só a van, o hotel dele é muito bom também, mas ele tem uma van acessível e tem uma agência, um receptivo que também, ele tem uma van acessível e um ônibus também, um ônibus nesse modelo de piso baixo que eu falei, eles também têm um modelo desses. Aí, vamos dizer, como eu falei, se o pessoal tivesse, né, mais recursos, há milhões de pessoas aí com deficiência, e às vezes a percepção de que esse pessoal não viaja é porque ele não tem uma visão um pouco mais ampla, ele se baseia nisso porque ele não está recebendo. Mas é claro que ele não está recebendo, ele não está preparado, não vai receber. Sim. Mas o pessoal está aí viajando, né? Teria demanda, né? Assim. Demanda, nossa, tem. E se falando de turismo, vamos dizer, se a gente entrar para o turismo, aí a coisa amplia ainda mais, porque o turismo não é só Brasil. São, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, agora já está, acho que em 1 bilhão e 200 milhões aí de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. E cadê esse pessoal lá de fora para vir conhecer o Brasil? O pessoal desiste assim quando começa a pesquisar um pouco mais a fundo da acessibilidade, né? Pelo atrativo, assim, da onde visitar, nossa, encantador. Agora, quando o turista vai ver a acessibilidade, ele fala, não vou. Não está preparado, né? O país não está preparado. Então a gente pode dizer que tem um gap invisível aí no transporte acessível no Brasil. Tem uma demanda reprimida, né? Eu diria, no final do dia. Tem diversas pessoas e as famílias dessas pessoas que poderiam e gostariam de se locomover, viajar, participar de eventos. Eu gosto bastante que o Ricardo trouxe, que ele trouxe alguns mercados que têm uma altíssima demanda normalmente, e existe essa demanda reprimida ainda quando a gente olha para a acessibilidade. Então, turismo, convenções e eventos, né? São Paulo é uma cidade que todos os dias, se tem feriado ou não tem, continua tendo evento. Os aeroportos, alguns são mais, outros menos acessíveis, mas dependendo do portão, né, é um caos. Tem toda também a coisa do treinamento, de como é que essas pessoas vão ser recebidas, como é que elas vão, se elas sabem mesmo como é que elas vão dirigir, né, a van, etc. Então, a gente tem uma demanda extremamente reprimida de gente que tem dinheiro, né? Porque a gente parte do princípio que se eu não estou vendo essas pessoas na rua, elas não existem. Então, gente, elas estão vivendo. O negócio é que elas poderiam estar aqui se locomovendo, estar mais inseridas na dinâmica da cidade como um todo, se a gente também olhasse com mais atenção para essa demanda reprimida. E atender demanda reprimida é bem interessante, né? Porque você abocanha uma parte do mercado que ninguém está olhando. O que ela trouxe? Como é que uma empresa desloca a frota entre estados, mesmo que seja um estado relativamente próximo, para atender uma demanda gigante, né, de uma Paralimpíadas, porque só existe uma empresa no país. Gente, o país é o tamanho do continente, assim. Isso. Tem muita demanda. Tá, então o empreendedor realmente abrir esse olhar, abrir o leque, abrir a mente, eu acho, né? Abrir a mente. Abrir a mente. E eu já tenho visto, a coisa já está, vamos dizer, visivelmente mudando, né? Porque antes a coisa era feita, vamos dizer, para uma pessoa com deficiência. Então, no teatro, um espaço para cadeira de rodas, e que realmente, vamos dizer, o pessoal ainda, apesar da pessoa com deficiência existir há anos, digo, acho que lá nos Homens das Cavernas já deviam ter, né? Mas as coisas, essas mudanças são mais recentes, né? Vamos dizer assim. E daí um espaço ainda era o suficiente, mas já não está sendo mais. Então, estou vendo alguns lugares, por exemplo, o transporte urbano, os ônibus que rodam na cidade, tem um espaço para cadeira de rodas. Agora, bom, eu tenho vários amigos cadeirantes, então não precisa ser vários. Seja eu mais um. Nós vamos passear. Não tem como pegar o mesmo ônibus. Certo? Se eu tiver 10 amigos, e eu tenho, na verdade, milhares, vamos fazer um passeio em grupo, vamos ter que pegar 10 viagens ali, porque
E nem o pessoal também não. Até caberia, sabe? Mas o pessoal não deixa, o motorista não deixa. Não deixa a gente entrar, só pode ficar naquele espaço exclusivo. Então, é um problema. O que nos salva um pouco mais aqui, o metrô. Metrô, a gente consegue ir, tudo mais, né? E lá na Alemanha tem... Não é na Alemanha, na Itália também. Esses ônibus rodoviários têm um sistema diferente, onde as poltronas elas são removíveis. Então, um ônibus que eu fui caberia até uns 12 cadeirantes. A gente estava em 6. Então, você retira as poltronas para o espaço suficiente. Sim. Que se não tiver nenhum cadeirante, você deixa ele todo com poltronas. Então, aquele espaço nunca vai ficar ocioso, certo? Só que acho que isso daqui várias coisas aqui no Brasil são problemas de acordo com regulamentação. Eu acho que o pessoal enguiça ali em questões de segurança, não sei o quê, né? Mas o que me chama a atenção agora, e você fala muito sobre tecnologia, e tem que falar mesmo, que bom, ainda mais agora com o boom da inteligência artificial, que já existe há muito tempo, mas agora deu um boom, né? Sim. Mas como então a tecnologia poderia ajudar a acelerar esse processo? De melhorar a acessibilidade, já que a gente não precisa... Você citou, por exemplo, países com 3 mil anos, que obviamente não tinham os recursos que temos hoje. E ainda assim eles evoluíram. Como a gente pode evoluir mais rápido? Acho que coisas muito básicas, tá? Porque a tecnologia a gente está falando de processo, né? Não necessariamente o que é digital. A IA vai ajudar a gente a fazer coisas que são processuais numa velocidade maior. Mas eu já brinco muito, né? Acho que o problema é a nomenclatura, porque ela não é tão inteligente assim, enfim. Mas ela é muito boa de imitar, né? Se a gente for lá para trás os papers falando sobre jogos da imitação, a IA é isso numa escala muito maior. Eu penso que a IA pode ajudar a gente muito a analisar melhor esses dados, né? Quando o Ricardo traz, não é uma pessoa que tem deficiência, são milhares de pessoas, né? Onde que elas estão? Qual que é a distribuição delas e nos estados, nas cidades? Isso ajuda muito a gente a identificar onde começar, né? Porque a gente vai muito na lógica do dinheiro, onde tem a percepção de que a população tem mais condições financeiras, e no final do dia também resolver demandas reprimidas é maravilhoso. Então, olhar nesse sentido pode ser importante. Outras são as tecnologias embarcadas, né? Então, a própria vela já é uma super tecnologia sobre rodas, né? Isso ajuda muito, até no próprio processo de navegação, né? A gente já delega muitas coisas para o que é uma inteligência artificial sem nem perceber, né? Então, a nossa navegação nas cidades, a tecnologia usada, o nível de esforço já é muito menor do que ele era há um tempo atrás. Então, evidenciar isso e mostrar também que mais pessoas podem comprar os seus próprios carros, que podem usar aqueles veículos, mostrar que, mesmo que poucas essas soluções já existem, ajuda. E a tecnologia é muito boa a gente evidenciar essas informações, né? Porque ela analisa informação muito mais rápido do que se juntar todo mundo que está aqui ouvindo para analisar a mesma informação. A IA ainda vai ganhar da gente nessas coisas que são mais estruturadas, mais dentro da caixa, né? Para mim, essa é a primeira coisa. Assim, boas pesquisas de mercado, a gente consegue fazer isso em sílico e ajuda muito. Tem que ir para a rua, mas a máquina já consegue dar para a gente boas evidências. E a segunda coisa é que, embora não dá para delegar 100%, uma boa capacidade imaginativa a IA consegue ajudar a gente a tangibilizar um pouquinho. Então, na hora que o Ricardo traz, né, qual que é o meu mundo ideal? O que seriam essas viagens, as pessoas fazendo? Às vezes a gente tem uma limitação, né? Talvez por não viver aquela experiência ou por não estar naquela realidade, a gente não consegue imaginar. Eu consigo acompanhar na hora que ele vai falando, mas eu não consigo imaginar. A inteligência artificial consegue, com bons elementos. Então, isso também ajuda a tangibilizar, né? Putz, o que seria para mim um evento ideal, né? Esse espaço mais acessível. Você conseguir comunicar isso com a ferramenta e ela cria a imagem, ela desenha, isso já consegue tangibilizar muita coisa, especialmente para quem tem dificuldade de entender que isso é uma realidade para ser acionada, assim, isso precisa ser criado. E aí ajuda a tangibilizar ideias, essa coisa mais imaginária, assim, especialmente de quem tem repertório suficiente para trazer isso à tona. Para mim, esse é um excelente uso também para a gente pensar, será que eu tenho que fazer uma van de um outro jeito? Será que as pessoas, na hora de viajar, não é mais, sei lá, o ônibus com piso baixo. Na verdade, se o piso fosse desse jeito, e aí você conta para a IA e ela consegue desenhar mais ou menos o que você está imaginando, ajuda também a gente ter essas conversas mais aterrizadas, sabe? Olha,
É disso aqui que a gente está falando, né? Não estou viajando, é mais ou menos isso daqui que a gente está falando. A AI é muito boa nisso também, é bom a gente começar a usar para isso, né? Porque a gente vai usando só para texto, só para resumir, e ela pode ajudar muito a expandir a nossa imaginação infinitamente. Isso é excelente, expandir a imaginação, acho que você falou, bom, perfeitamente bem, mas isso é bom para ver como pode melhorar. Você dá consultoria também, né? Dou consultorias, né? E para fazer justamente que as pessoas tenham um caminho mais, com uma visão um pouco mais aberta, né? Vamos dizer, é, de dar certeza de que o retorno vai ser adequado, né? E eu estou preocupado, vamos dizer, de duas partes. Uma é de ser alguma coisa bom para o usuário, para a pessoa com deficiência, e outra para ser boa para o empresário, que ele tenha retorno, que aquilo signifique alguma coisa, porque às vezes as pessoas fazem alguma iniciativa, é, pegando de novo um exemplo de hotéis, ele coloca ali a acessibilidade no hotel, mas ele não informa. Se você entrar no site dele e não tem nenhuma informação sobre acessibilidade, porque hoje em dia é o primeiro passo, né? O pessoal vai pesquisar na internet. E se não tem nenhuma informação, a gente acha que ele não é acessível e vai para outro, que é onde, vamos dizer, da sua pergunta sobre tecnologia, acho que pode ajudar. Só que aí vai precisar do conteúdo, né? Como a IA vai pesquisar o que existe. Agora, se você não coloca, né, que o seu hotel, o seu transporte, seja o que for, né, tem acessibilidade, tem recursos de acessibilidade, a IA ela não vai exatamente investigar exatamente, ela só pega a informação que tem. E tem muitos lugares com acessibilidade até, só que não informam. Então, às vezes, são questões estruturais, logísticas, por exemplo, essas agências de venda de fazer reservas, né, em hotéis. Às vezes ela não tem naquele sistema como você reservar um quarto acessível. Ela tem para os quartos convencionais, mas específico para o acessível não tem como. Você tem que. Então serve, às vezes, para nós só como uma base de pesquisa para saber quais hotéis existem, mas a gente tem que entrar em contato diretamente com o hotel e fazer a reserva com eles. Então, vamos dizer, essas ferramentas estão perdendo também um bom dinheiro. Se tivesse, a gente já fazia a reserva por ali. Agora, falando na questão de adaptar uma van para acessibilidade, quais são os maiores erros que as pessoas cometem? Os maiores erros, às vezes, para adaptação, não sei se exatamente tem um erro, porque não é qualquer lugar que faz esse tipo de adaptação, né? Geralmente, né, as que eu conheço, pelo menos, vão em empresas especializadas, né? Porque dependendo, pode até precisar, dependendo do modelo, porque hoje em dia tem vários níveis de plataformas, tem uns que têm rampas, alguns podem precisar de uma modificação do veículo, outros não, é só meio tirar poltrona, não vai modificar, só vai acrescentar um equipamento. Então, nessa parte técnica, quem sabe não há exatamente um erro, né? Eu acho que eu nunca fui com uma coisa tão improvisada, porque acho que o pessoal nem sabe improvisar direito, então faz a coisa mais do jeito certo. E aí, então, tudo bem, estava falando dos erros que tem que levar no local adequado e tal, mas então, no mundo ideal, como seria uma van adaptada que fosse perfeita, se é que pode dizer assim, para levar o máximo de conforto para o usuário? Você ter, né, uma facilidade, né, para entrar e sair. Eu já vi vans que tem, ao invés de plataforma, né, essa plataforma elevatória, ela tem rampa, né? Então eu achei, com a questão da rampa, achei como eu citei anteriormente, um negócio mais rápido,
Não sei, tecnicamente não sei, mas me parece ser mais barato. Então eu achei que seria alguma coisa mais interessante para o empreendedor e até eu como usuário, vamos dizer assim, eu achei mais interessante. É claro que dependendo vai precisar de um espaço, né? Porque para montar aquela rampa, o negócio você vai precisar de a plataforma já não ocupa esse espaço. Então, você vai precisar, às vezes, de lugares estratégicos, mas dependendo da onde você vai atender, isso não é um problema, né? Poderia ter alguma coisa de incentivo, né? E incentivo como acontece com os táxis, por exemplo. É o próprio taxista que tem que bancar com essa adaptação, sabe? Ah, e dependendo do táxi, o carro é modificado. E daí, depois, para revender esse carro, fica difícil, né? Então, isentar de taxas, impostos para incentivar, né, pelo menos na adaptação, Sim, que os veículos você tenha mais veículos acessíveis, sim, né? Porque acho que o transporte é um dos direitos aí sim. que o cidadão deve ter Claro. e ainda é muito negligenciado, Sim. né? E aí, economicamente falando, Amanda, como você vê o mercado das vans adaptadas nos próximos 5, 10 anos? A pergunta de milhões de dólares, né? Para mim, acho que tem alguns aspectos, né? Um da demanda, existe uma demanda reprimida, a gente percebe isso, então a gente comunicar mais a tecnologia, o uso e também ver essa população cada vez mais integrada nas cidades. Tem um aspecto que o próprio Ricardo trouxe algumas vezes, né, da regulamentação. O melhor dos mundos são as pessoas que têm aquele tipo de desafio serem as pessoas que criam as leis, né, mais participativo. E aí, para mim, tem 1 milhão de casos completamente diferentes, onde a gente sente muito a falta da pessoa que realmente vai ser beneficiada com aquela lei, com aquela legislação, participando desse processo de tomada de decisão, né? Então, a regulamentação ainda é um desafio, mas eu imagino muito uma regulamentação que, nos próximos 5, 10 anos, ela possa abarcar, né? Incluir mais essas pessoas, e é bem o que o Ricardo trouxe. Se a gente reduz as tarifas e os impostos, as pessoas vão comprar mais, né? E aí a gente vai ter um outro estímulo também, que é montar mais, fazer mais, né? Pensar em outras iniciativas. E para mim tem uma outra coisa do avanço tecnológico. Recentemente eu estava fora do Brasil, fui participar de um evento fora do Brasil e carros autônomos. Genial. Falei, gente, olha aí, ó, mais uma coisa que talvez a gente não precisa se preocupar no longo prazo. Se a legislação também muda, né, e a gente tem uma tecnologia mais eficiente que todo mundo confia, porque dá um medão, Sim. né, o carro andando sozinho no meio da cidade com tantos outros carros, né? Mas eventualmente a regulamentação facilita. A gente não vai falar só de carro, a gente vai falar também de vans autônomas, o que pode aumentar gigante um outro mercado. Porque você só tem 50 e muda de estado, porque também só vai ter talvez 50 pessoas que são capacitadas para fazer tudo, né? Na hora que você tem uma autonomia maior e a tecnologia funciona, você pode talvez dar autonomia até para as pessoas que vão fazer o uso, né, da van, né, o Sim. cliente final. Então, para mim tem um aspecto tecnológico que a gente está num bom momento. Eu tendo a ser uma realista otimista, assim, tem desafios, mas a gente está num excelente momento para pensar também como é que é essa tecnologia embarcada, né, para além das coisas que a gente usa, né, nos dispositivos, no computador, no celular, mas na hora que essa passa a ser a internet das coisas, né, imagina a IA das coisas, ela tá em tudo, que eu acho que vai ser mais ou menos assim mesmo, tá embarcada também nas vans com mais tecnologia, você empodera muito o usuário final, né? A pessoa que vai utilizar, seja como passageiro, seja também numa van adaptada com a pessoa que está dirigindo, né? Então tem um cenário incrível que vai tornar a acessibilidade mais acessível, né? Inclusive financeiramente. Sim. É promissor, então. Sim, no meu lado realista otimista tende a achar isso. Não tem como, né? A população está envelhecendo, a gente vai precisar ter que cuidar da gente. A gente tem o número de pessoas com deficiência altíssimo, economicamente ativas. A gente precisa olhar para esse lado da população que a gente está deixando um tanto de gente para trás. Sim. Então, eu tendo a achar que sim, a gente vai começar a olhar para elas 5, 10 anos e aí incluir essa camada também da população no jogo, no dia a dia. Sim, perfeito. O que seria maravilhoso? O que será?
Vai Vamos ser, falar, vai ser. será? E a gente está fazendo essas projeções, o que gosto muito, olhar para o futuro, mas eu acho importante também, e vocês fiquem à vontade para concordar ou não, a gente olhar para trás também, para o que foi feito, como e em quanto tempo. Então, minha pergunta para você, Ricardo, o que você percebeu nesses mais de 20 anos de mudanças significativas? Você que viveu todo esse período. Não, eu vi muita mudança, né? Como eu falei, eu tive minha lesão em 2001, né? Então, dali para cá, né? São 25 anos, né? Aquela época, para você pegar um ônibus urbano, você, no mínimo, 1 hora de espera, porque era o que a lei exigia é que você tivesse um ônibus adaptado por linha. E era isso que o pessoal cumpria ou não, né? Com muita relutância. E então, e você não sabia quando esse maravilhoso ônibus acessível ia passar. Sim. E se não viesse com Com alguém. É. Então era uma coisa muito difícil, nem vagas de estacionamento você também não encontrava por aí. Então, a gente fazendo uma comparação, a gente já avançou bastante, mas isso também, vamos dizer que eu estou comparando um pouco mais aqui de São Paulo, né? Quando você vai aí para outras cidades, até mesmo Rio de Janeiro, eu me revolto, vamos dizer assim, pela importância que aquela cidade tem. É uma grande metrópole, né? Uma cidade turística imensa, é o símbolo brasileiro, né? E tem muitas falhas de acessibilidade para aquilo, pela importância que a cidade tem. Então, a gente tem muito a melhorar, né? Em termos de América do Sul, acho que o Brasil ainda é o melhor país. Comparado com outras aí, negócio a gente precisaria melhorar bastante. Só que, vamos dizer, eu compreendo, né, essas questões de gastos e outras coisas, mas tem coisas que não são rápidas, fáceis e baratas de se fazer. E o pessoal não faz. E às vezes não é nem por falta de conhecimento. Às vezes eu indico ali e o pessoal continua fazendo. Então, não sei por onde é a mentalidade, né? Em mudar a mentalidade do brasileiro, da sociedade, para que pudesse dar uma acelerada, né, na consideração a nós. A gente nunca não está parado nem andando para trás. Tá. A gente sempre está evoluindo. Só que que essa evoluência poderia ser um pouco mais veloz e com qualidade. Sim. Você sabe que obrigada por ter falado, porque eu ia até perguntar isso, estava até aqui na minha cabeça, que era uma pergunta mais filosófica, na verdade, que eu ia fazer para vocês. Você acabou de responder, então vou fazer para você, Amanda. Por que uma sociedade muda determinados comportamentos? Porque ela precisa mudar os comportamentos. E as pessoas mudam, né? A gente não é estático. E aí, dados os estímulos, as inquietações, os problemas, as pessoas mudam e por isso a sociedade acaba se transformando, né? E as gerações são muito diferentes. Eu brinco que geralmente a geração que vem, ela sempre vem criticando a geração anterior, né? Ah, vocês trabalham demais, então eu não quero trabalhar, né? Ou fica muito tempo no emprego, mas eu quero ficar menos, quero poder aproveitar a cidade, né? Tem também essa lógica da finitude da vida, uma geração que lidou com crises, pandemias, pós-crises, guerras, etc., mais do que uma outra. Então, a sociedade vai mudando e a gente também... É como se a gente também fosse mudando os lugares, né? Uma hora a população mais economicamente ativa é uma geração, depois é a outra, e ela vai ter características diferentes, e aí, eventualmente, a gente também acaba se transformando. A coisa engraçada é que, enquanto a transformação está acontecendo, a gente não percebe, né? Eu tenho falado desses últimos tempos que viver momentos de transformação parece que é difícil, né? É muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue acompanhar, parece que tudo vai ficar bom e fica ruim, e depois parece que tudo vai ficar ruim, mas você olha, a perspectiva tá boa, diferente de outros momentos da história, que a gente tem a impressão de que as coisas eram mais flats, mas certamente não era, só que a gente não estava lá. E a gente só tem aquele recorte. E olha para trás e fala, nossa, alguém já escreveu um livro, já analisou, tá trazendo essas perspectivas. Mas eu tendo a achar que é porque a gente muda, e à medida com que a gente muda, né, as coisas em movimento, elas vão puxando outras coisas, outras necessidades mesmo naquele tempo.
Então a gente pode fazer isso porque tem essa necessidade de mudança, pode fazer pela própria dor, né? Como foi o seu caso também de colocar isso em movimento, e também pode olhar a dor do outro e fazer, ver um potencial econômico aí, né? Se não for por altruísmo, que seja pela parte econômica, né? Perfeito, também. Né? Então não precisa Quer ser. ver? Eu estava pensando aqui, né, um exemplo para dar sobre essa questão, né, de facilidade que não é cumprida, né? Há um movimento, né, de pessoas surdas, isso já é muito antigo, acho que já deve ter mais de 20 anos. Virou uma campanha, né? Se chama Legenda para quem não ouve, mas se emociona, que é a luta para que filmes nacionais tenham legenda, Sim. certo? Isso não é complicado, isso é muito É fácil. simples, É só fazer uma vez e acabou. Negócio, e depois a gente está acostumado com legenda, né? Em filmes estrangeiros. Colocar no filme nacional não vai atrapalhar a gente. Só que o surdo, se não tiver legenda e os filmes nacionais não têm, como é que ele faz? E o pessoal ainda não conseguiu mudar isso daí, né? Pelo menos de uma forma geral, mais ampla. Há iniciativas aqui em São Paulo e alguns aplicativos que conseguem fazer isso, mas não é geral para todos os filmes. Mas isso deveria ser alguma coisa ampla, né? Que todo cinema Sim. tivesse. Quer dizer, nem sei como é que é o mercado, mas as Mas distribuidoras, mandatório. o negócio tivesse, né? E é muito simples. Sim. Não é difícil, não é custoso, você não vai gastar bilhões para fazer isso. Mas inclui. E essa você trouxe esse exemplo, é curioso, porque foi uma das campanhas que em Cannes, no ano passado, na França, ganhou um prêmio. E aí é não só da legenda, mas é do emocional. Então, sei lá, alguém grita, sei lá, João! E aí não é só o João, é o João! E aí o grito é sussurrado, aí a legenda fica menor. A pessoa tá gritando, a legenda fica eu menor. vi. Porque é legal também que você traz um pouco do que A emoção, né? a emoção de uma forma escrita e você inclui mais gente. E aí tem a lógica, né? Não é só quem é surdo, né? Quem tem uma baixa audição e que normalmente acontece com todo mundo, eu brinco, se tudo der certo ao longo da vida, vai reduzir. Sim. Então, você torna mais acessível para uma outra parte da população também. Essa campanha é muito legal, assim, e a gente olhando e falou assim, putz, se tivesse isso em qualquer filme, ia ser muito legal, né? Que a gente ia compreender muito melhor, todo mundo ia compreender melhor o filme e a gente ainda ia incluir uma parte da população. É bem, bem interessante essa campanha. Interessante, importante e tem mercado. Tem, de novo, tem muito mercado. E aí, então, para a gente finalizar, a gente falou bastante da acessibilidade, o que é excelente a gente levantar esse tema, obrigada por isso. Mas eu queria encerrar também falando com os empreendedores que não vão por esse lado, mas estão assistindo a gente, ou que também no futuro podem usar, né? Vai ficar a critério deles. Que é o que você falou em uma palestra. Na verdade, são 5 pontos que você falou numa palestra. Eu até anotei aqui para não esquecer. Sobre estratégias para o futuro do trabalho. Então, assim, rapidamente, só para quem não assistiu a palestra poder saber que é tão importante para quem vai empreender também, eu vou falar os tópicos e você comenta rapidinho. Tá bom. Tá bom? O primeiro é ser um eterno aprendiz estratégico. Isso é importante. O mundo tá mudando, né? A gente acabou de falar. Para mim tem a importância a gente vai precisar aprender e reaprender as coisas, né? Agora a gente tá falando de inteligência artificial, mas eventualmente a gente vai ter que se adaptar à medida com que o mundo se adapta. E a gente ter esse olhar de aprendiz, que uma coisa que o Ricardo falou lá no início, né? A gente aceitar a própria condição, independente de qual condição que seja, ela é muito importante, porque você tem que partir do olhar de aprendiz, né? Ninguém sabe tudo. Se você acha que você sabe tudo, lamento, assim. Que tem sempre alguma coisa para aprender, um outro mercado para olhar, uma coisa para entender, um jeito melhor, mais barato, mais legal de fazer, pessoas diferentes. Então, esse olhar do aprendiz ele é importante para a gente navegar com uma certa tranquilidade. Fácil não vai ser. Fácil parece que não vai ser agora, mas fazer isso de uma forma mais tranquila vai ser super importante. Perfeito. O segundo era construir a sua rede híbrida de valor. É que ninguém faz nada sozinho, né? Não tem... E a gente falou muito, né, da sociedade, coletiva, etc. A gente faz parte
de alguma coisa, né? Mesmo que ainda nichado, né? Eu faço parte do grupo de pessoas com deficiências cadeirantes, porque nem todo mundo com deficiência é cadeirante, né? A gente faz parte do grupo de mulheres, mas ainda assim tem... Então, lembrar que a gente não faz nada sozinho é importante. Mesmo que a gente, né, esteja ou seja aquela pessoa numa posição extremamente incrível, também não deve ter só você no mundo que faz isso. Sim. Então, entender que a gente vive coletivamente é importante, porque tudo que o Ricardo faz impacta a nossa vida e vice-versa. Embora que a gente não perceba esse impacto de forma direta, né? Pode ser indireta. Mas não existe uma pessoa... A gente falava mais cedo, antes de começar aqui, né, de comida. Alguém plantou e um outro colheu, não sei o que lá, que chegou na cidade. Tá todo... É um sistema, né? Sim. É importante a gente lembrar que a gente faz parte do sistema, a gente não é um alecrim dourado. Ótimo. A terceira é dominar a parceria homem-máquina. Sim, é a ferramenta desse tempo. Então, eu brincava, né? Vamos colocar as vans com mais tecnologia digital embarcadas, e aí vai ter, né? Mas a gente precisa saber usar, é muito complicado. E não só nesse ponto, quando a gente fala de legislação, algo que sempre me preocupa é as pessoas que não têm o desafio, a experiência, legislar, mas quando a gente vai falar de tecnologias, se você não entende como funciona, você não sabe o que fazer nada. Você não sabe botar regra, não sabe pedir para fazer e não sabe fazer lei. Sim. Então, a gente precisa dominar isso para que a gente consiga criar condições mais sustentáveis para todo mundo no curto prazo, não é nem no longo prazo. Curtíssimo prazo. Quarta, cultivar a antifragilidade profissional. É porque eu acho que quando a gente fala, né, que a pessoa é resiliente, é uma coisa péssima. Coisas resilientes na física quebram. E faz sentido, né? Porque o resiliente vai e volta para o mesmo lugar, o que é super chato. Se a gente está falando que tem que aprender, que a sociedade muda, a gente nunca volta para o mesmo lugar, né? A gente vai sendo modificado pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelas experiências que a gente tem, pelas coisas que a gente escuta. Por isso que eu comentei que o storytelling é muito importante, né? Que o imaginário, ele é parte muito importante da nossa construção enquanto indivíduo e depois enquanto sociedade. E aí cultivar a antifragilidade é melhor, assim. Então, independente do que aconteça, bom ou ruim, saiba que você não vai voltar para aquele ponto, né? Voltar para aquele ponto seria ser só resistente. A gente se torna antifrágil, então a gente vai se transformando nessas experiências. E que bom que a gente também não volta para o mesmo lugar, né? A gente vira uma outra coisa. Mas esse termo é legal, vale a pena vocês pesquisarem, tem livros sobre, é um tema bem interessante. Muito bom. E o último ponto é liderar transformações no setor. Porque todo mundo tem um impacto. É muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente foi criando essa história, a gente foi criando meio heróis, né? Então é como se o Ricardo sozinho fosse fazer a grande mudança, e não é bem isso. Mas o fato dele falar, dele fazer, dele transformar, incentiva com que outras pessoas também façam, né? E é importante que a gente tenha essa nossa visão de mundo muito não só clara, né, mas que a gente saiba comunicar isso, né? O ser humano, independente da tecnologia, é um ser que ele se desenvolve a partir das histórias. E aí eu sempre parto do princípio que é bom todo mundo contar a sua, né? Que aí a gente decide qual é a melhor história e para com essa ilusão de que existe um ser universal e que o mundo gira só em torno desse tipo de pessoa específica. E a gente está vendo que não, Sim. né? O nosso papo está mostrando isso, que tem diversas necessidades, diversas pessoas, diversos cenários. E aí usar né, a nossa voz é importante. E eu brinco que ainda não tem tecnologia que lê a mente, embora tem várias que... Existem testes que mostram que algumas coisas são possíveis. Mas não tem como eu imaginar, né, qual é a necessidade do meu cliente se o meu cliente não fala. E não tem como ele saber que eu estou querendo saber se eu não pergunto, né? Sim. A oralidade é uma tecnologia muito importante, a gente precisa usar ela ao seu todo vapor, né? Sim. Seja fazendo um podcast para que a gente comunique, seja nas redes sociais, seja nas conversas, seja nas reuniões de negócio, mas é uma tecnologia muito importante, a gente tem que usar ela com mais frequência, porque tem gente que fala, eu sou quietinha, caladinha, aí nada se resolve à sua volta, porque tá faltando você colocar um pouquinho de si naquela roda. Sim, inclusive no caso do hotel que não fala que tem acessibilidade, como a pessoa vai adivinhar. Sim, Obrigada, Amanda. E, Ricardo, olha, você falou em transmitir conhecimento no início, que bom, a Amanda transmitiu um monte agora. E eu queria que você finalizasse, então, falando com as pessoas de casa o seu recado final. Acho que meu recado final, assim, vai para duas partes, né? São recados diferentes, assim, para as pessoas com deficiência, né? Que acho que a gente faz parte da transformação, né? Há pessoas aí que
reclamam da prefeitura porque não foi fiscalizar o lugar. A prefeitura não tem gente suficiente e nem tem gente com conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Então, na verdade, fiscais somos nós mesmos, sabe? A gente vai para um lugar e não acha a coisa satisfatória, chama o responsável e fala para ele. Às vezes ele nem sabe que aquele problema está acontecendo. E não são todos que vão tomar uma atitude, mas há vários aí que sim, ele só não sabia, né? Então já fiz vários trabalhos assim que vieram de reclamações de clientes. Então é, as pessoas têm que participar, né? Não ficar esperando que as coisas mudem, né? Sem nenhum esforço. Se não for para elas, pensar que isso vai ajudar o próximo. E para os empresários, né, para os negócios, para a sociedade em geral, é que isso, né, como eu coloquei antes, isso é uma baita oportunidade de negócio, né? Sem querer exatamente colocar uma coisa aí para mim, mas se você tem dúvida, venha conversar comigo assim. Eu tenho muita coisa a te mostrar, porque às vezes, quem sabe, eu estou falando alguma coisa mais genérica, mas falando do seu negócio específico, eu posso te mostrar muita coisa e fazer você mudar de ideia, né? E em perceber que isso é uma ótima oportunidade, sem contar que, dependendo, é sua obrigação, você não tem nem escolha, vamos dizer, você é obrigado a fazer isso. Então, já que é obrigado a fazer, então vamos fazer de uma forma legal, adequada, que vai satisfazer as necessidades do usuário e você ainda vai ganhar dinheiro e visibilidade. Quer coisa melhor que isso? Não tem. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Amanda. Nosso papo foi muito gostoso. Obrigada mesmo. Foi uma delícia, gente. Prazer. Aprendi demais. Poderia ficar aqui na hora. Sim. Obrigado. Foi um prazer enorme. Muito bom. E obrigada a você também que está nos assistindo. Espero que tenha tirado bastante ideia aqui do nosso podcast. Essa é a ideia do Sprinter Empreendendo sobre Rodas. E eu vou finalizar com uma frase da Amanda, tá? Que ela falou que o futuro é agora e ele é exatamente o que você decide construir. Fica com essa ideia na sua cabeça, tá bom? Um beijo e a gente se vê nos próximos episódios.